30 anos. Essa idade traz todo tipo de crise, mas uma crise que a gente quase não ouve falar, principalmente para as mulheres. Crise dos 30 profissional. Você está passando por ela? Bom, a gente acaba vendo, tendo como referência as atrizes, as pessoas que deram certo, às vezes até o nosso chefe. Quem nunca ouviu falar, nossa, fulano tem 25 anos e já tá ganhando X. Aí você tá com 30 anos, você já tá numa crise danada, ganha metade e você não sabe como sair daquilo, porque você chegou aos 30, dali pra frente é mais responsabilidade do que diversão. É isso, Luciano Cunha. Bom, acho que 30 anos é realmente uma idade marcante, né? Você se torna um balzaquiano. E aos 30 anos, muitas vezes você começa a avaliar um monte de coisas. Sim. Né? E assim, essas avaliações são um pouco diferentes das avaliações quando a gente tem 20 anos, que muitas vezes as prioridades também são diferentes. Que com 20 a gente nem avalia. Na verdade, nem para avaliar, na verdade, a gente vive, ou não, tô errando. Geralmente a gente vai vivendo, não? Sim, com 20 anos a gente é talvez um pouco mais inconsequente, ou talvez a gente tenha mais chances de errar. Né? Aos 30 a gente já fica um pouco mais atento a esses erros. Eu costumo falar que nessa fase dos 20, 25, a gente tem aquela sagacidade, aquela vontade de crescer, aquela coisa de ganhar mais, de correr atrás, de fazer curso. Nos 30 não, nos 30 né, você já tá, você acha que você está um pouco mais centrado já nas coisas, né? Ou não, né? Se você for pensar numa idade escolar, né, com 30 anos, normalmente as pessoas já estão formadas, né? Hoje em dia já é um pouco mais flexível isso. É flexível, mas assim, vamos trazer então para uma realidade de quem está assistindo a gente, que está em casa, que está pensando assim, poxa, legal o que ela está falando, mas ela está lá apresentando o programa, fazendo pergunta. Mas a verdade, Luciana, é que a gente olha para as pessoas, eu acho que a gente tem muita impressão de que o outro chegou lá e a gente não. Isso interfere também quando a gente vai fazer essa avaliação? A gente sempre acha que ela tá lá e às vezes a pessoa não tá. Então, me fiz entender? Sim, mas é porque às vezes você está olhando para um aspecto muito específico da vida de alguém. Profissional, você está falando profissional. E não para um aspecto completo. Sim. Né? E assim, depende muito de cada um, no sentido de que às vezes, dependendo, eu posso mudar um pouco o foco. Às vezes eu posso estar mais atento a algumas questões que são pessoais, a uma vida, um relacionamento, onde a pessoa pode estar casada, as quais as exigências dessa vida vão ser muito diferentes. Eu tenho uma frustração muito grande. Na época dos meus 20 e poucos anos, eu tinha um objetivo de chegar aos 30 com um certo salário. E aí eu vou fazer 30 daqui a 3 meses. Vou fazer 30 daqui a 3 meses. Não, mas chegou o salário, vai chegar? Mas eu cheguei à metade. A metade. E isso realmente é frustrante. E nessa época, dos 20 e poucos anos, quando eu conversava com alguém e falava assim, eu já sou graduada, eu tenho pós-graduação, e aí a pessoa, nossa, que legal, né? Hoje aos 30 que eu falo, qual a sua escola? Pós-graduada. tá. Tipo, só isso. Por quê? Porque Parece tem que uma devia ter cobrança mais, né? para quem tem 30 anos, esse peso é um peso que a gente coloca. Eu acho que muitas vezes é um peso que a gente mesmo coloca. Né? Até mesmo porque, por exemplo, o que serve de parâmetro para a gente avaliar se a gente chegou ou não lá? O que serve de parâmetro são os nossos planos. Então, eventualmente, a gente planejou uma coisa, mas nem sempre a gente está levando em consideração todos os imprevistos que acontecem nesse percurso. Mas você não acha, por exemplo, quando você tem 20 e poucos, eu acho que até essa crise do 30 mesmo, que é uma crise de autoestima às vezes até, e de você rever o seu lugar no universo, na sociedade. Porque quando você tem 20 e poucos, é assim, errou, mas tem a vida inteira pela frente. Com 30 e poucos, né, a pessoa fala assim, você vai parar de tentar, não? Você não vai... Vai parar num lugar só? Você não vai... Você tem responsabilidade. Você não vai dar certo na vida, não? Sim, é porque aos 30 acho que já se espera uma estabilidade muitas vezes. Né? Da sociedade. Sim, claro, né? É uma cobrança que o nosso meio coloca em cima da gente. E eu acho essa cobrança muito antecipada. 30? Sabe? 30 eu acho um pouco antecipada. Hoje tem tantas pessoas mas aí, é porque talvez a gente está 40. sob o controle de uma realidade também mais antiga. Por exemplo, né, hoje em dia, pessoas de 30 anos ainda estão morando com os pais. Sim, né? faculdade. Há 10, 20 anos atrás,
com 30 anos as pessoas estavam casadas, já tinham filhos, né? E isso mudou, só que parece que a exigência disso não mudou. Hoje as pessoas fazem muito mais pós-graduação, então quer dizer que elas vão demorar mais tempo para entrar no mercado de trabalho. E eu acho pouco, Flávia, que essa crise chega nos 30, porque nos 30 a gente está mais maduro. Nos 20 não. Nos 20 a gente quer fazer o curso que gosta, né? Isso não que vai dar dinheiro. A gente fez um DR sobre isso, foi muito interessante. A profissão da vocação ou a profissão do dinheiro. E nós três, né? Na época a Carol ainda apresentava aqui com a gente, nós três, a profissão do dinheiro. Mas todo mundo lá atrás fez o que gostava. Mas é muito legal o que a Raquel está colocando, né? Porque quando você tem 20 anos, você pensa muito menos nas consequências das suas escolhas do que quando você tem 30 anos. Com certeza. Com certeza. Mas realmente, assim, é uma coisa, o 30, ele mexe com a nossa cabeça? É uma coisa que mexe realmente? Ou é uma coisa da sociedade? Acho que mexe, sim. Porque, né, quando você pensa em uma pessoa de 20 e poucos anos, você tem uma imagem de alguém. Quando você pensa numa pessoa de 30 e poucos anos, você tem uma imagem completamente diferente. A sociedade, então, cobra esse sucesso. Não é só a gente que fez fizemos certos planos que não chegamos lá. Um exemplo, a Raquel, que fez esse plano. Eu não cheguei, assim, a 2%. Mentira, uns 20% do que eu tinha planejado eu cheguei. Mas, assim, cara, eu me sinto muito fracassada. Eu todo dia de manhã acordo e falo assim, hello? Sim, mas aí a gente tem que pensar que essa expectativa, ela tem a expectativa que é nossa, a expectativa que eu tô criando para aquilo que eu quero e que serve de parâmetro para eu avaliar o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. E a expectativa dos outros, o que a gente não percebe é que muitas vezes é baseada na expectativa que eu passo para eles. Nossa, vamos devagar, que a gente está terminando o programa, mas isso você precisa repetir devagarinho. A expectativa que os outros têm em relação a mim pode ser uma expectativa que eu criei neles. Claro. Que você está transmitindo. Que eu transmiti, né? Então, tipo, é porque ninguém às vezes vai esperar de mim o que eu não algo que eu nunca prometi, ou que eu nunca dei dicas de que poderia conseguir. E até com as nossas próprias ações, né? Às vezes a gente conhece pessoas que, tipo, nasceram para ficar fazendo trabalho manual, ficar em casa, cuidar da família. Então você não espera que aquela mulher vai ser uma presidente de uma empresa, tem seu valor, mas as ações dela geram a expectativa dos outros. Claro. Então é interessante isso, né? Tem que parar para refletir. Muito. Né? O que a gente passa para os outros e às vezes a gente até fala assim, mas as pessoas estão me cobrando. E a cada expectativa que eu crio é uma cobrança que eu também estou criando. Nossa, do outro, permitindo que o outro me cobre isso. Nossa, a partir de hoje eu só vou falar que eu... Vamos finalizar. Eu vou ficar em casa. Os economistas têm uma... finalizar o programa, mas tá tão interessante. Os economistas têm uma posição muito interessante sobre isso, né? Que o economista, ele tem uma tendência a sempre criar uma expectativa menor do que a que ele realmente pode alcançar, porque assim ele sempre vai chegar a resultados mais favoráveis. Nossa, com certeza, e não se frustra tanto. Raquel, alguma dica, rapidamente? Não, é uma autoanálise agora. A gente tem que realmente refletir um pouco. Então é isso, né, Luciano? Ter uma expectativa um pouco menor e passar um pouco essa expectativa para as pessoas. Ou talvez uma expectativa mais realista. Ou mais tolerância à frustração. Sim. Também, né? Tanto aos 30 quanto em qualquer idade. Porque a expectativa mais realista, ela já vai me colocar num patamar mais alcançável. Então é menos provável que eu fique frustrado. Bom, gente, a conversa tá boa, mas você já sabe, a gente continua essa conversa lá na nossa página no Facebook. Você também pode mandar mais perguntas, até mesmo para o Luciano. A gente se encontra no próximo programa. Tchau.